Abre comigo em João 6. Vamos lá, João 6. Deus me deu uma frase. Ele disse assim para mim: não existe nada mais profético do que o que está na mente de Deus. O profético é aquilo que está na mente do Pai. Profecia, profetizar, uma das palavras no grego é falar por inspiração divina. É borbulhar por dentro. É algo que vem do homem interior, vem do Espírito Santo com o homem interior. Então tudo aquilo que é profético de Deus, que é verdadeiro de Deus, é porque vem da mente de Deus. Então se você quer andar no profético, você tem que andar com a mente de Deus. Você tem que conhecer a mente de Deus. Do contrário, você pode fazer coisas que as pessoas até vão dizer assim: é um ato profético ou é profético, pode até parecer profético, mas só é profético se saiu da mente de Deus, se saiu da palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você aqui que Jesus, ele nos ensina muitas coisas em como andar segundo a mente do Pai. E lá em João 6, tá aqui, ó, a primeira multiplicação de pães. E começa dizendo assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar. Lá no versículo 4, estava próxima à festa judaica da Páscoa. Versículo 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Deixa eu dizer, o Pai é o Jeová Jireh. Jeová Jireh significa aquele que vê e provê. Ou seja, porque Deus vê a necessidade, Ele provê para que aquela necessidade seja suprida. Então Deus não é como os outros deuses, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem boca, mas não fala. O nosso Deus, Ele é o único Deus, Ele é o Senhor exaltado, Ele vê, Ele ouve, Ele fala, Ele sente, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E hoje creio que não só está aqui, mas se manifestará aqui. Então Ele, também conhecido como Jeová Jireh, o Deus que vê, que provê, agora está aqui em carne, como homem. E ele continua vendo. Quando estava em Êxodo, Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor e eu desci para ver, para confirmar o que realmente é. Agora aqui nós temos um Deus que não está só no céu. Aqui nós temos o Deus encarnado, o Emanuel, Deus dentro do homem. E diz assim: Deus, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Qual é a pergunta? Onde? Fez essa pergunta, e aí se você quiser você anote isso aí na sua Bíblia, versículo 6, João 6, 6, facinho de você decorar. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu quero te dizer, Jesus já tem em mente o que Ele vai fazer para esse lugar. Mas Jesus já tem em mente o que Ele tem para a sua vida e o que Ele vai fazer. A questão é, Ele tem em mente, mas você tem isso na sua mente? O grande diferencial entre as pessoas que realmente vivem uma vida de abundância e plenitude, vida de abundância e plenitude não é vida sem perseguição. Não, ser perseguido pelo nome está na palavra. Mas viver uma vida de abundância e de plenitude é dizer como Paulo falou assim: eu aprendi a viver alegre, a viver contente em todo e qualquer momento. Eu aprendi o segredo de estar bem em qualquer situação. Isso é uma vida abundante. Amém? Então Jesus, Ele é a plenitude de Deus na terra. Ele é a abundância de Deus na terra. Ele tem em mente tudo o que Ele vai fazer. Mas às vezes Ele chega para nós com uma perguntinha. Igual Ele falou para Filipe. Ele olha para a multidão e Ele fala: onde nós compraremos, Filipe? Mas falou isso apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente. Mas Jesus não perguntou quanto é necessário. Jesus perguntou aonde tem aquilo que traz a provisão que a gente precisa para essas pessoas. Quando Deus, Ele tem algo na mente dEle, Ele quer te usar, Ele não está perguntando para você assim: você tem o suficiente? Não, porque Ele está olhando para si mesmo. Ele apenas quer te usar como cooperador de Cristo. Mas Ele é o Deus do ouro e da prata, e você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Você, querido, veio para pegar a herança. Você não faz a herança. Você não fez a herança. Você foi chamado para usufruir da herança. Sabe como se herda algo? Sendo filho. Quando o pai tem uma herança e passa para o filho, me fala: o que o filho fez para aquela herança? Nasceu daquele pai. Existe uma herança em Deus. Existe uma herança em Deus.
E se você é filho, você foi chamado para desfrutar da herança. Pare de pensar que é você que vai produzir a herança. A herança já existe. Por isso que Paulo falou assim: o meu Deus suprirá as suas necessidades conforme as riquezas dele. E você está sendo convidado hoje para se posicionar num lugar novo. Antes você era a pessoa que chegava aqui. Não é que você não veio para receber, não me entenda mal. Mas se você sempre tem a mentalidade de eu vim para receber, eu vim para pegar, é tudo assim, ó, eu vim para ter algo. Se sempre a sua mente está assim, está errado, sabe por quê? Porque agora você tem que ser posicionado em outro lugar no Espírito. A sua posição, seu posicionamento a partir de hoje não é da pessoa que precisa receber, mas é da pessoa que chega como Paulo e fala assim: meu Deus suprirá as suas necessidades. O meu Deus suprirá as suas necessidades. O meu Deus suprirá as suas necessidades. Por quê? Porque eu sei, eu conheço esse Deus. Existia multidão, existia Paulo. Saia do lugar da multidão, se coloque no lugar de Paulo, começa a dizer: eu cheguei aqui para abençoar. Eu sou resposta de Deus para essas pessoas. Eu vim aqui para dar. O dia que isso clicou na minha mente, que eu ouvi de uma pessoa, eu falei assim: meu Deus, mudou. Porque eu sei, pastor, o que é abrir a geladeira e ter só meio peito de frango, não tem mais nada, nem os temperos, mais nada. Eu sei o que é mandar os filhos para casa dos meus pais, porque lá tinha leite, tinha Toddy, lá em casa não tinha. Eu sei todas essas coisas, mas hoje não é o dia de eu dar meu testemunho para você. Hoje é o dia de eu falar assim: ei, Jesus tem algo na mente dele. Eu vim te contar uma das coisas que está na mente dele, que ele pediu para dizer. E você precisa focar a sua mente nisso. Porque a cura está na mente de Deus. O milagre está na mente de Deus. Todas essas coisas já estão na mente de Deus. Mas agora precisam estar na sua mente. Para que quando você abrir a sua boca, saia palavras criativas, construtivas, explosivas. Gostei dessa palavra. Explosivas. Palavras que vão ser como uma explosão. Que vão modificar tudo ali fora. Por quê? Porque você estará falando o que você ouviu o Pai falar. Você estará fazendo o que você viu o Pai fazer. Então, se você falar o que você ouviu ele falar, se você fizer o que você está vendo ele fazer, não tem como você não ser bem sucedido. Não tem como o inimigo não bater em retirada. Não tem como você não avançar. Tem que acontecer, querido, porque o que está saindo da sua boca é uma palavra que tentaram aniquilar e até hoje tentam, mas ela permanece inabalável. Os céus e a terra serão abalados, mas a palavra permanece, ela é a rocha. Deus não falou que não viria a tempestade, mas Ele já deu a dica. Então construa a sua casa na rocha. Quando derem os ventos, quando vier a tempestade, você não vai ser abalado. Isso só será um testemunho. Então Jesus vem hoje aqui fazer pergunta: onde está a sua casa? Onde está a sua nova casa? Essa que você tem orado tanto. Onde está o seu carro? Onde está a sua alegria? Onde está? E você não vai mais responder assim: Senhor, não tem como comprar casa. Ele não perguntou como é que vai ser. Ele só perguntou onde está, hein? Em que lugar, em que bairro? Eu fico olhando as casas, eu falo assim, hoje eu dei uma risadinha olhando algumas casas e eu falei assim: o Senhor já sabe qual que é, né? Eu estou aqui olhando um milhão, mas o Senhor já sabe qual que é. E nós vamos chegar lá. Você vai chegar em boa terra. Você vai chegar, sabe por quê? Porque o líder daqui deu acesso para Deus através de mim, falou: não queremos uma agenda, queremos uma aliança. Sabe que aliança? Eu dou aula de aliança de sangue, é a matéria que eu mais dou aula. Aliança, querido, para ter aliança você tem que comer junto. Mas na antiga aliança era assim, ó, na antiga: tudo o que é meu é seu. Tudo o que é seu é meu. Quando alguém entrava em aliança, tudo que era daquela pessoa agora era da outra. Tudo, tudo. Até os parentes que ele não queria. É tudo, é tudo. Na antiga aliança era assim. Então por isso que o povo judeu não entrava em aliança com ninguém. Deus falava: cuidado, não faça aliança com qualquer pessoa, por causa do poder que tem uma aliança. Mas sabe que na nova aliança, a palavra no grego é diferente da palavra hebraica. E a palavra no grego para aliança, ela diz assim: uma parte dando tudo e a outra recebendo tudo. Porque foi Deus que enviou o Filho, não precisou você fazer nada. Foi graça, salvação. Então na nova aliança, Deus fala assim: ei, sou eu, uma parte, dando tudo. Se eu vos dei os filhos, não vos daria as demais coisas? O dia que você passar pela sua mente a dúvida: será que Deus quer que eu prospere? Que eu viva uma vida de abundância? A palavra diz: se eu vos dei o filho, não vos daria as demais coisas. Tudo isso daí que você está orando, pedindo a Deus, são demais coisas. São coisas que Ele já sabe que você precisa. Ele fala: eu já sei do que você necessita, mas busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós falamos do Senhor sim, mas nós também podemos pregar e te ensinar sobre essas demais coisas. O segredo é você sempre buscar em primeiro lugar o reino. Mas quando eu entrei aqui, eu vi que vocês estão buscando em primeiro lugar o reino.
Eu vi pelo ambiente espiritual. Eu vi pelo coração. Porque é difícil esconder coisas da unção profética. Quando a unção profética chega, a gente bate o olho e a gente vê. E eu falei assim, esse povo aqui não está precisando de unção, mas tem uma coisa que eu vim entregar aqui, é um destravar na sua vida, porque vocês precisam construir rápido. Tem que ser rápido e tem que ser fácil, e tem que ser de excelência. Se ficou bonito aqui, eu já estou imaginando o novo templo. E Deus está falando assim, não tem que demorar. Quem disse que tem que demorar? Ah, mas é a prova. Não, querido, quando Jesus chegava, foi Pedro que demorou a noite inteira e não conseguiu nada. Quando Jesus chegou, ele falou assim, joga do lado direito. E na mesma hora eles já começaram a pegar. Eu vim para dizer para você, tem que ser rápido, tem que ser fácil. Tem que ser rápido e tem que ser fácil. E quando eu digo fácil, esse fácil só existe na vida de quem tem fé. Porque quem tem fé dança antes. Quem tem fé se alegra antes. Quem tem fé tem convicção. Então se tem convicção, se tem alegria, é fácil. Porque quem tem fé não vê problema. Vê só detalhes pelos quais ele vai passar. Xarabacandaçoi. Mude da sua boca, tem um problema que não é só mais um detalhe. Essa semana Deus mudou essa palavra na minha vida. Ah, mas tem um negócio para resolver. É só mais um detalhe. É só mais um detalhe. Ah, mas tem uma dívida muito grande. É só mais um detalhe. É só mais um detalhe. E Deus é um Deus detalhista. Mas você precisa falar o que o Pai fala. O Pai não fala, problema. Deus, ele não é mentiroso. Ele não olhou para a terra e falou assim, não é sem forma e vazia. Não. A fé não nega a realidade. Isso é impossível biblicamente. Por quê? Porque se a fé negasse a realidade, ela não teria nada para mudar. A fé, ela enxerga a realidade, mas ela não fala a realidade. Ela fala o que ela quer ter. Então Deus viu que a terra era sem forma e vazia, mas ele ficou de boca calada. Quando você se deparar com um gigante, com uma montanha, com um problema, fique de boca calada se não for para falar em fé. E quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, ele disse, haja luz. Não olhe para a sua família e comece a dizer assim, é uma bagunça essa casa. Não. A fé, ela não fala uma bagunça, a fé fala assim, essa casa é do Senhor, e a presença e a glória dele enche esse lugar, e as coisas vão ter que mudar, e o diabo vai ter que sair. A Bíblia fala, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, porque nós cremos, nós falamos. Prepare a sua boca para começar a mudar palavras. Você vai sair de simples, vou te dar uma palavra, de simples para extraordinário. Ah, isso aqui é assim, não, é extraordinário. É maravilhoso, por quê? Porque grandes são as tuas obras, cheias de majestade e de glória. O Espírito Santo lembrando de algo. Sabe qual é o segredo do Vale de Ezequiel? O segredo do Vale de Ezequiel não é isso que eu vou pregar, mas vou deixar aqui um segredo. O segredo do vale ali, dos ossos secos, é que o Espírito Santo não tem problema nenhum em passear naquele vale. Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra diz que ele levou o profeta de ponta a ponta. Ele viu tudo. Sabe o que é isso? Bote todas as suas dívidas no papel. Não tenha medo de olhar para isso. Por quê? Porque se o Espírito Santo estiver olhando junto com você, ele vai fazer questão de mostrar tudo que está errado. Por quê? Porque ele vem para resolver. E ele limpa direito. Ele não deixa nada debaixo dos tapetes. Mas ele limpa bem. E ele enche aquilo com algo novo. Então olhe, não tem problema, olhe para o vale. Mas não abra a boca e diga, é seco. Não. O Espírito Santo falou para aquele profeta, pode mudar essa situação? O profeta tanto não tinha muita fé que falou, só o Senhor sabe. Uma resposta de quem não está com muita fé de que a coisa vai mudar. E o Espírito Santo então pegou aquilo. Bom, então já que eu sei, vou te ensinar o segredo. Diga para os ossos a palavra do Senhor. Abra Ezequiel na sua casa 37 e confira isso que eu estou falando, está escrito, a solução. Então, profetize, filho do homem. Diga para os ossos, o quê? A palavra. O segredo está em falar o que está na mente de Deus. O que está na mente de Deus é a palavra de Deus. Então olhe para os ossos e não fale que é seco não. Olhe para os ossos e fale assim, um rio vai fluir nesse lugar. Aonde era morte agora vai ter vida. Naquilo que eu fui humilhado, agora o Senhor vai me colocar sobre essas coisas. Porque Deus é um Deus que Ele exalta. Deus é um Deus de honra, honra quem honra. Se você honrar a palavra de Deus com a sua boca, Deus vai honrar a sua vida. O pai que vem em secreto, honra publicamente. É tempo de parar com essa falsa humildade de quem é humilde, não tem posse, não tem nada. Não, querido, só tem um jeito de demonstrar que você é humilde. É quando você estiver tão grande quanto Salomão. Aí nós vamos descobrir se você é humilde ou não. A palavra de Deus fala que Jesus tinha mulheres de governadores que vestiam ele. Mas as pessoas têm ideia que Jesus vestia qualquer roupa. Mas mulheres de governadores vestiam Jesus. Que tipo de roupa você acha que Jesus vestia? O negócio é que o foco de Jesus não era a roupa. Mas ele também não se importou de receber aquilo que aquelas mulheres estavam trazendo. Jesus era tão próspero que ele tinha um tesoureiro. E ele era tão próspero que não tinha problema roubar daquela bolsa. Roubava e ainda assim continuava sendo próspero. Nem com isso ele se importou.
Não, Jesus não tinha nada, porque ele falou que não tinha onde recostar a cabeça. Por quê, querido? Ele está falando ali de uma expressão. Olha quantos lugares Jesus passou. Mas ele tinha casa assim, sabe por quê? Porque um dia arrancaram até o telhado da casa e desceram ali um paralítico ali no meio. Jesus chamou 12 homens. E esses homens tinham famílias. E no contexto daquela época, o homem é quem trazia a provisão. Então Jesus não só cuidou de 12, mas teve também que cuidar da família deles. Então será que Jesus não era próximo para tirar 12 homens da casa deles e sustentá-los? Quando Deus te chamou, Ele não perguntou quanto você tinha. Quando Deus te chamou, Ele não perguntou no que você poderia contribuir. A única pergunta foi: você quer me seguir? Você quer? Você aceita? Nunca vi alguém subir e testemunhar: Deus me chamou, perguntou quanto que eu tinha no banco e falou assim: aí tem o suficiente? Não, mas eu vejo assim: eu não tinha nada, mas Ele me colocou nos lugares altos. Ou eu tinha e Ele colocou-me em lugares maiores ainda. Porque se você estiver no pouco, mas for fiel sobre o muito. Irmãos, a promessa de Deus não é te deixar no pouco. A promessa de Deus não é te deixar na miséria. A promessa de Deus é: você está sendo fiel, não tenho problema em te colocar sobre o muito. Por que você está falando tudo isso? Porque eu estou te contando a mente de Deus, o que está na palavra, mas que às vezes você ouvia errado e por isso pensava: não, eu tenho que ficar passando aqui essa prova mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: se crescimento espiritual viesse através de miséria, então Deus não precisava ter feito um jardim na terra. Ele já colocaria o homem ali mesmo. Para quê? Para ensinar ele a crescer, para ensinar ele como funciona. Mas Deus fez um jardim organizado, planejado, próspero, frutífero. E aí Ele colocou Adão ali. Se Deus usasse doença para fazer alguém crescer espiritualmente, então a melhor oportunidade de Deus para colocar uma doença seria em Adão, porque uma queda igual àquela foi grande. Mas Deus falou assim: agora eu vou te dar uma doença, porque você precisa crescer espiritualmente. Não, Ele foi lá e cobriu Adão. Jesus não colocou doença em ninguém. Me dê um versículo bíblico que Jesus colocou doença em alguém. Um versículo bíblico. Jesus falou assim: não, eu não posso te curar, porque você tem que crescer espiritualmente. Não tem um versículo na Bíblia que fala isso. Mas tem um versículo que diz: ali Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Lá em Cafarnaum. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Mudando a sua mente com a mente dEle. Ah, mas pregar, não me importa a experiência de ninguém. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que a palavra fala. E Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos. O único lugar onde não fez muitos, olha só, não é que Ele não fez nenhum, só não fez muitos milagres, foi por causa da incredulidade do povo. Será que nós precisamos mudar a nossa mente? Será que você está andando no profético? Sabe o que é andar no profético? É andar na palavra. Sabe o que é andar no Espírito? É andar na palavra. Essa palavra que vos tenho dito são Espírito e vida. Então andar no Espírito é andar na palavra. Amém? E aí Jesus fala. Outro discípulo, André, respondeu diferente, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Engraçado que Filipe, ele já fala exatamente o que está na mente dele. Ó, tá faltando dinheiro para dar comida para tantas pessoas. Mas aí André, ele dá uma assim, ó. Ele nem vai com tudo e nem fica ali na retaguarda. Ele dá joga aquela expressão, joga um verde para colher maduro. André, ele fala assim: olha só, presta atenção nisso. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Ele fala assim: ó, tem algo aqui, né? Mas o que é isso para tanta gente, né? Jesus, tipo assim, vai que Jesus faz um milagre. Vai que algo acontece. Você percebe isso na resposta dele? Ele está instigado. E aí Jesus, ele vira e fala o quê? Mandem o povo assentar-se. Sabe quando é que tem multiplicação? Quando você se assenta. Quando você se aquieta. E tem certeza de que Ele é Deus. E hoje que Ele tem um lugar específico para você se sentar. Chama-se a mesa. A mesa que tem pão e vinho. A mesa do banquete. Sabe na presença de quem? Dos inimigos. Já tem inimigo na sua vida? Então já senta na mesa. Cumpre o restante do versículo, senta na mesa, essa mesa tem banquete. Não é uma mesa de negociação, é uma mesa de aliança. É uma mesa onde você participa. Sabe que, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Se falarem, vamos supor que falassem assim, ó, tem um exército que vai invadir esse lugar aqui agora. Você ficaria sentado, tá vendo as cadeiras ali fora que você vai comer ali no final, comida maravilhosa? Se de repente falasse assim, ó, tem um exército inimigo vindo, você ia continuar sentado comendo sem se importar? É exatamente por isso que você não consegue sentar à mesa junto com as dívidas, com o inimigo. Sem se incomodar. Nossa, Ele não te chamou para sentar à mesa e pensar no inimigo. Ele só falou que não tem problema, vai ser na presença do inimigo mesmo. Mas o foco da mesa é o pão e o vinho. O foco da mesa é quem preparou o banquete. Quem fala assim: eu vos preparei um banquete. O foco é Ele que preparou um banquete. Sabe o que é pão? É a palavra. Vinho é o Espírito. Então, querido, tem inimigo, é hora de partir para a palavra. É hora de partir para o Espírito. É hora de sentar e se aquietar e falar assim: Senhor, eu estou me sentando aqui porque eu não sei resolver isso, mas eu vou desfrutar do banquete que o Senhor fez para mim. Você tem fé? Você consegue sentar e comer.
Amém? Mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar. Será por quê? Para eles lembrarem de Salmo 23. Pastos verdejantes. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte o que sobrou. Não tem um lugar onde Jesus fala assim: faltou. Não, mas é porque Deus multiplicou só isso aqui. Não, Jesus fala assim: pega o que sobrou. Na segunda multiplicação fala assim: comeram até se fartar. Na história da Sirofenícia fala assim: deixe primeiro que os filhos comam até se fartar. Se você for para Deuteronômio 8, você vai ver: construirão boas casas e vão morar nelas. Vão para uma boa terra onde tem riacho, tem fonte, tem tanque de águas. Seja no vale ou seja na colina. Esquece aquela história que eu estou no vale e não tem nada. Vá para o vale então de Deuteronômio, onde fala assim: eu vos estou levando para uma boa terra. Uma terra cheia de riachos que jorram água, onde tem tanques de água, onde tem uma fonte que jorra. Meu irmão, além de ter o riacho, tem o tanque, tem a fonte. O que é isso senão uma terra onde está abundando todas as coisas? E isso na antiga aliança. Agora, por que Deus quer que você fique virando para os seus filhos falando assim: não tem suco? Eu estou vendo o povo aqui com coco na mão. Gente, isso para mim, eu nunca vi isso na minha vida. É por isso que eu falo que eu gostei demais desse lugar. Porque quando eu penso que eu já consegui pensar em muita coisa, ainda me aparece gente tomando água de coco na igreja. E aí você fala assim: ah, mas que coisa, esse povo metido. Ué, como assim? Quem criou o coco? Fala: meu pai. Ué, eu não posso tomar? Sua filha não está mal acostumada não, é porque ela aprendeu muito bem. Você que estava tentando sair fora. Ela aprendeu muito bem. Eu estou precisando ir para Cancún. Quem criou Cancún? Quem criou a praia? Quem criou o rio? Quem criou a montanha? Tem para todos os gostos. Mas a sua mente te deixa preso no: nossa, pelo menos eu consegui pagar as contas. Não, meu irmão, tem que sobrar para ajudar quem ainda não tem essa palavra, quem ainda não conhece esse Deus. Tem que sobrar porque você é a solução para essas pessoas. Porque como você vai glorificar a Deus? Já pensou? Meu esposo acabou de chegar da Angola, ele viu o que é fome de verdade. Eu já estive em Moçambique. Como é que você vai glorificar a Deus chegando lá e falando assim: ora por mim, porque eu também não tenho o que comer? Como assim, irmão? Nós somos as pessoas que na próxima vez vai ter muito mais. Como é que é o nome lá? Né? Carro-tanque de água lá? Esqueci o nome. Caminhão-pipa. Vai ter muito mais caminhão-pipa para poder levar para essas pessoas. Vai ter muito mais comida. E não só vamos levar, mas eu creio em nome de Jesus em transformação nesses lugares, construindo e deixando as pessoas bem. Se você não tiver para você, como é que você vai fazer isso? Jesus não tem problema em multiplicar os pães. Jesus não tem problema em deixar ouro e prata na sua mão. Sabe por quê, querido? Você pensa: ah, mas eu quero só a face de Deus. Irmão, eu não quero só a face não. Eu quero as mãos também. Eu quero Ele todo. Eu quero Deus por inteiro. Porque quando Jesus desceu, Ele desceu e Ele fez tudo por inteiro, por completo. E hoje Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E nós precisamos do braço forte do Senhor, da destra do Senhor, sim. Então nós queremos tudo dele. Deus foi o mesmo Deus que falou para aquele povo: quando você sair do deserto, peça joias, ouro e prata. Vocês sairão com ouro e prata. Por quê? Porque Deus já estava começando a mudar a mentalidade deles, de escravo para reinar em vida. Foi Deus que falou para eles: pega o ouro e pega a prata. Deus tem problema com ouro e prata? Nem eu, Senhor. Mulher também não tem problema com isso. Mas o problema é que você pensa que você vai deixar de ser espiritual se você tiver muito ouro e prata. Querido, espiritual é o homem interior, é o nosso espírito recriado aqui dentro. Mas fora, Deus sabe. Deus falou assim: ó, nem Salomão se vestiu da maneira como eu vesti as flores do campo. Não se preocupe com a roupa que você vai usar. Você não vai ganhar do lírio do campo. O problema não é o ouro e a prata. O problema foi o bezerro de ouro. Quem foi que falou para o povo pegar o ouro e a prata? Deus. Deus tem problema com isso? Não. Qual foi o problema? O bezerro. O touro. Sabe por quê? Por que aquele povo fez isso? Deus não falou isso essa semana. Por isso que eu falo você, eu tenho que voltar a fazer um seminário aqui. Depois Deus falou assim: olha, aquele povo não tinha confiança para enfrentar Faraó. Mas de repente aquele povo criou uma ousadia tão grande que enfrentaram o próprio Deus. Falou: façamos agora com as nossas mãos um bezerro aqui de ouro. Pegamos aqui aquilo que a gente tem e vamos fazer um Deus. Deuses, e usar a palavra ali no hebraico é Elohim. Façamos um Elohim para nos conduzir. O problema não era o ouro e a prata, é porque agora era o dinheiro que estava conduzindo eles. Sabe qual a diferença daquele povo? Aquele povo que não tinha coragem nem para enfrentar Faraó e agora está enfrentando o próprio Deus, que fez o que fez com Faraó, é porque agora eles tinham dinheiro. Mas o problema não era ter dinheiro. O problema é o dinheiro ser o Senhor.
problema é o dinheiro se tornar Elohim na sua vida. O problema é o dinheiro usar você como escravo. Não, o dinheiro serve à obra de Deus, mas ele não é o detentor, ele não é o que é poderoso sobre a obra de Deus. Sobre a obra de Deus está o Espírito Santo de Deus. E para a obra de Deus, se tiver que usar dinheiro, e tem, use. A questão é que o dinheiro não pode estar sobre a obra, porque sobre é só o Senhor. Mas vai precisar de dinheiro? Vai. E quem é o dono do ouro e da prata? Quem criou toda a riqueza da terra? Se você for um cooperador de Cristo, não vai ter problema nenhum. Ele vai falar assim, imposto? Não, não é problema, Pedro. Vá até o mar. O primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele. Paga o meu e paga o seu. Você, querido, não é mais Pedro. Você agora tem que... A mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Você é aquele que vai chegar e falar assim, faz isso, meu irmão. Você vai chegar com a estratégia de Deus. Faz isso. Paga o meu, paga o seu. Paga o meu, paga o seu. Paga o meu, paga o seu. Saia do Senhor, pague tudo pra mim. Não, você é a pessoa do... Pode pagar. Eu tenho pra pagar o meu e o seu. Isso é uma mudança de posicionamento mental. E aí Jesus faz essa multiplicação maravilhosa. E lá em João 8:38, como eu disse, ele falou assim, eu falo, olha só, eu falo do que tenho visto com meu pai, mas vós fazeis o que eu visto dos vossos pais. Às vezes você ouviu das pessoas à sua volta que, não, meu filho, tá bom, na nossa família ninguém avançou. Talvez você tenha ouvido coisas dos seus parentes, das pessoas à sua volta. Mas Jesus falou assim, eu falo do que eu tenho ouvido do meu pai. Está na hora de você fechar os ouvidos para a história das coisas ruins que chegam, isso e aquilo, e você abrir os seus ouvidos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito só fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é infalível. Essa é a nossa fonte. Não tem problema. Eu também estudo mercado financeiro. Estudo por causa de um sonho que Deus me deu e comecei a estudar. Não tem problema isso. Desde que aquele touro lá não seja o meu Deus. Não. Já reparou que eles falam assim, o mercado. Ele já viu isso, que eles falam de uma forma assim, o mercado financeiro. Como se fosse assim, algo, quase um monstro, né? Dominador daquilo. Falei assim, o mercado lá em Apocalipse 18, o comércio, vai ser julgado. Lê lá depois Apocalipse. E troca comércio por mercado. Não tem problema se você vai estar numa viagem. Esses dias Deus falou comigo assim, por que você acha que eu tenho que falar com você só quando tem problema em dívida? Por que eu não posso falar com você numa viagem? Porque todas as viagens que eu fiz, antes de chegar lá, Deus me falou o propósito, o motivo, falou vai em tal lugar, isso, aquilo. E eu posso fazer pregações de todas as viagens que eu fiz, do que Deus falou comigo. Então o problema, querido, não são as demais coisas, desde que você busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Mas filho, vou dizer para você, confio, eu pedi licença para a mãe, eu falei assim, filho, tenha mesmo em abundância para construir rápido, com excelência, para tirar pessoas da rua, para tirar prostitutas da rua, mendigos da rua. Você vai ter que ter dinheiro para sustentar eles, até eles terem o novo de Deus na vida deles. Então tenha mesmo, eu declaro sobre esse lugar, um verdadeiro estardalhaço espiritual. Deus movendo coisas do lugar para colocar o novo, Deus tirando o velho para instituir o novo. Eu declaro tudo chegando rápido, eu declaro tudo chegando rápido. Eu declaro, Senhor, se eles já têm essa excelência aqui nesse lugar, o Senhor disse que os colocaria sobre o muito. Foi o Senhor que disse, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Então Deus coloca eles sobre o muito. Coloca eles sobre o muito, Senhor. Banco não vai ser problema para eles. Eles não vão ter que viver de empréstimos, que a tua palavra fala que nós é que emprestaremos. Muda a tua mente. Você não vai viver a vida inteira de empréstimo, não. Como se o empréstimo fosse a salvação. Entenda uma coisa, não tem problema você fazer um empréstimo se você sabe quem é o seu Deus. E está tudo bem ali com Deus. Mas quando você acha que a salvação é o empréstimo, a salvação é Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. Coloque o nome de Jesus em cima do nome dos bancos. Coloque o nome de Jesus em cima do nome da sua conta. Coloque o nome de Jesus acima de qualquer cartão de crédito. Coloque o nome de Jesus, porque nunca Deus falou assim, a solução para você é dinheiro. Mas Ele falou assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A solução é Ele. Mas Ele nunca falou, não tem problema se você tiver muito. Deus nunca falou isso. Eu vou deixar para vocês aqui, como é uma conferência profética, pelo menos, eu anotei 4, mas tem 4 palavras que os profetas no mundo todo estão falando muito, muito. Se você quiser anotar, depois você pode tirar uma foto aqui ou anotar aí. Uma está em Amós 9, a partir do versículo 11. A outra está em Ezequiel 12, 23. Tem outra em Isaías 45 e tem uma em Joel. E eu vou ler esses textos para vocês e a gente vai orar. Mas sabe, eu quero que você fique com isso aqui, ó. Jesus tinha em mente o que Ele ia fazer. E eu vou te contar agora, eu vou abrir primeiro, lá em Ezequiel 12, para te contar um pouco do que está na mente de Deus, que Ele vai fazer. E diz assim,
Assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio, e não mais será citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda a visão se cumprirá. Eu quero que você pense em todas as promessas do Senhor. E escute isso daqui. Já tem mais ou menos que eu consigo me lembrar uns 3 anos que eu tenho escutado essa palavra de vários profetas. E eles dizendo, olha só: pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras em meio ao meu povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser. E isso se cumprirá sem demora. Sem demora. Sem demora. Eu venho aqui hoje lhe dizer que estou anunciando isso em quase todos os lugares que eu vou. E já tem um tempo que Deus tem falado isso, e especificamente nesse ano, que nós estamos às portas do Kairos. Sabe que as portas do Kairos de Deus é uma interferência do Senhor na humanidade, na história da humanidade. Kairos não é o Cronos. Cronos é o tempo cronometrado. É esse daqui, ó, que eu estou ali sendo cronometrada. Agora Kairos é o tempo de Deus. E a palavra Kairos significa tempo de oportunidade, tempo específico, tempo de coisas chegando à mente para serem aproveitadas ao máximo. De onde você tirou isso, Priscila? Do dicionário da concordância Strong, a palavra no grego Kairos. Esse é o significado, estou te falando o dicionário do grego. Tempo determinado por Deus, tempo de oportunidades. É um tempo específico, uma temporada, uma estação. É algo que vai acontecer e vai passar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já foi. E para você pegar, você tem que saber e tem que ficar atento. Então eu tenho passado nos lugares falando assim: nós estamos às portas. E vários profetas falando a mesma coisa. Haverá uma transferência de riquezas para a igreja. Haverá, irmãos, eu tenho escutado isso de vozes proféticas no mundo todo. Pessoas que não é só da mesma denominação. Não, é o Espírito de Deus falando. Eu vou te provar na Bíblia que isso tem que acontecer. Haverá uma transferência de riquezas. Quando eu falo riquezas, irmãos, isso não envolve só dinheiro, não. Haverá uma transferência de riquezas. E Deus está falando aqui, olha, não vai demorar. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é daqui para muitos anos. Não, eu não estou profetizando algo para daqui a muitos anos, não. Ele profetiza sobre um futuro distante. Não, eu não estou falando sobre um futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá demora. Nenhuma de minhas palavras sofrerá demora. Irmão, andei quilômetros para vir dizer para você o que Deus está me falando há tempos. Será sem demora, não vai demorar mais. Não vai demorar mais, vai ser rápido. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Primeira coisa que você tem que ter na sua mente, o que está na mente de Deus, é sem demora. Eu estou às portas. Eu estou às portas. Segunda palavra que os profetas têm dito, lá em Amós 9, no versículo 13. Presta atenção nisso. E é verdade, agora não vai demorar muito. Irmão, você precisa entender isso aqui. Às vezes você estava muito desanimado porque estava demorando demais. E eu já tenho outro profeta falando aqui. E é verdade, agora não vai demorar muito. Agora não vai demorar muito. Pedro demorou uma noite inteira, mas quando Jesus falou, joga do lado direito, não demorou nada. Mas porque ele ouviu e obedeceu a palavra. Kairos não é para todo mundo, é só para quem está atento e pega. Não demorará muito, é o decreto do eterno. Não, meu irmão, você tem que prestar atenção nisso daqui. Isso aqui é a versão da Bíblia Mensagem. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar. Para de ouvir o noticiário e ouve as boas notícias. Deus está dizendo, é o decreto do eterno. É verdade, agora não vai demorar muito. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Vai dar nem tempo da sua cabeça entender. Mas ela estava crendo. Uma coisa depois da outra. Irmão, eu já peguei tudo isso para mim. Eu pego de novo, se você não pegar, eu já peguei por mim e por você. Uma coisa depois da outra. Nossa, Deus fez um milagre e eu conquistei o emprego que eu queria. Nossa, mas agora foi tão rápido. Já veio a casa, já veio o carro. Eu fui curado do incurável. Vocês estão olhando uma pessoa foi curada daquilo que é incurável, porque não tinha cura. A doença que eu tive. Uma coisa atrás da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Irmão, você tem que grudar isso aqui na sua geladeira. Você tem que grudar isso aqui na sua escova de dente. Você tem que grudar isso daqui em todo lugar para você sempre ter isso na sua mente. O que é o profético? É o que está na mente de Deus. Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Agora ele está te contando o que ele vai fazer. Da boca dos pequeninos. Se você não glorificar, querido, os pequeninos e até pedra vai fazer o que era papel seu fazer. Porque ela é uma criança, é pequenina. Você já é um filho adulto, maduro. Já deveria estar falando, glorificado seja Deus. Eu creio. Tudo vai acontecer de uma vez só.
E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos. Foi comprado do lado de cá? Se já olhar para cá, já viu bênção. Só falta comprar os outros lados. De todo lado que olhar, vai ser bênção. Meu Deus do céu. Bênçãos como vinho jorrando dos montes e da colina. Vou consertar tudo de novo para o meu povo Israel. Eles reconstruirão suas cidades arruinadas. Não tem que ser demorado. Sabe como é que tem que ser? Eu estava nesse ponto aqui. Não, eu voltei, Senhor. Você já voltou para dentro, pronto. Agora só tem que continuar. Tem que ser rápido. Olha só. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Sabe o que é isso? Plantei e já colhi. Você vivia trabalhando e não tinha resultado do trabalho? Pois agora você vai ver o resultado do trabalho. Porque isso é dom de Deus, desfrutar do trabalho, da mulher que o Senhor te deu. Isso é dom de Deus. Eclesiastes fala que vem de Deus. Pois Deus já te deu o filho, não te daria o dom de desfrutar das coisas. Chega de trabalhar e não desfrutar. Você não vai construir a casa e não vai morar, a não ser que você queira investir, tudo bem. Mas você não vai construir para ver o banco roubar. Você não vai fazer para ver outro desfrutar. Não, Deus está falando assim: construirão boas casas e morarão nelas. Está lá em Deuteronômio: construirão boas casas e morarão nelas. Depois, se tu quiser vender, é problema seu. Mas sabe o que ele está dizendo? Você vai desfrutar do resultado do trabalho das suas mãos, porque nele seu trabalho não é vão. Plantarão vinhedos e tomarão bons vinhos. Você não vai plantar e a colheita vai ser ruim, não. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo tudo isso aqui que Deus está falando. Porque isso aqui é muito para essa mente nossa. É por isso que a palavra fala: vós tendes a mente de Cristo. Então usa. Tem que ser a mente de Cristo. Cultivarão hortas e comerão. Tá vendo? Desfrutar do resultado? Cultivarão suas hortas e comerão verduras frescas. E eu, agora é ele, tá? Não é o que você vai fazer. E eu os plantarei. Vou plantá-los na sua terra. Sabe isso aqui? Estabelecer, parar de ser peregrino. Nunca mais serão arrancados da terra que dei a eles. O eterno seu Deus diz isso. Agora eu quero que você abra, seja o celular ou a Bíblia. Se o louvor quiser vir aqui. Agora eu vou ler para você o que Jesus já tinha em mente. Eu não sei se já foi dito aqui, mas agora você vai lá em Joel. Vamos lá em Joel. E eu que marquei o Joel aqui. Agora achei. Tem tanta marcação que tem tanta promessa, irmão. Abre aí em Joel 2, no versículo 18. Joel 2, 18. É a primeira vez que eu tomo água de coco no púlpito. Deixa eu desfrutar disso. A gente já deixa as energias e já sai hidratado. Irmãos, me perdoe agora que é a Priscila, tá? Não é a pregadora. A minha mente aqui pensando: se o povo ganha galardão de profeta por dar água, o que eles vão ganhar dando água de coco? Essa é a Priscila que um dia vocês convencerão. Deixa eu voltar para o modo pregadora. Olha o que está escrito aqui. Agora, vocês fizeram conferência profética, vocês citaram Joel aqui hoje, né? Mas agora eu quero que você preste atenção no que vem em Joel 2,18. Na minha Bíblia está escrito assim: a resposta do Senhor. Você tinha perguntas? A resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo. É o que ele veio fazer aqui hoje. Mostrou zelo por sua terra, por esta casa. E teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Profético não é o que está na mente de Deus? Deus veio te mostrar aqui o que está na mente dele. Ele veio trazer a resposta. Estou lhes enviando trigo. Aleluia. Não tem a ver com você. Esse é o Kairos. Ele decidiu, ele decretou, vai acontecer e ele vai fazer. Agora, se você vai pegar ou não, é a sua fé. Mas é um decreto dele, é ele. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. E antes que você pense que isso aqui é espiritual, já vou te adiantar como professora que não é. Ele está falando é de trigo, é de vinho, de azeite, é do natural mesmo. Aqui ele está falando das coisas naturais. Quando ele fala estou enviando trigo, trigo é algo o quê? Do pão. O pão era o quê? A necessidade básica. Mas o seu Deus não é um Deus do básico. O seu Deus não é o Deus da cesta básica. Não, o seu Deus é o Deus que quando ele manda algo para sua casa, que a geladeira está vazia, ele manda até aquilo que você gosta e queria comprar, mas não podia comprar, porque ele é um Deus dos detalhes. Ele não é básico, ele não é Deus de necessidade básica apenas. Porque se Deus fosse um Deus só do básico, ele não teria criado a variedade que existe nessa terra e naquele jardim. Ele podia ter criado uma árvore e um rio para tomar água e pronto. Comer e beber, o homem ia viver do mesmo jeito. Mas ele criou para todos os gostos, para todo tipo, de todas as maneiras. Tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de peixe cru. É de todos os gostos. Tem gente que gosta de apartamento, tem gente que gosta de casa, tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de bicicleta. Não tem problema, desde que ele seja o primeiro. E ele fala: eu estou lhes enviando trigo, o
básico você precisa, mas eu também estou enviando vinho. Se Deus fosse básico, ele falava assim, e água. Oh, Pai, obrigado. Mais profético do que essa água de coco aqui hoje, não tem. Porque o Espírito Santo me falou agora, se ele fosse o Deus do básico, ele tinha colocado água. Oh, irmão, eu nunca vi um copo profetizar melhor do que a minha pregação inteira. Se ele fosse o Deus do básico, eu ia estar bebendo água de novo. Ele sabe que eu não gosto de vinho, mandou água de coco. Vou te enviar além do básico, vinho novo. E também vou enviar azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Será que o Brasil já foi muito zombado? Será que o povo brasileiro já foi muito zombado? Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. Talvez hoje você não entenda tudo, mas daqui a uns tempos tu vai entender tudo. O Espírito Santo te lembrará todas as coisas. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não é simples, é grandioso. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo. Animais do campo. Até para os animais Deus está falando, querido. Pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Não é aquela figueira que foi amaldiçoada, não, ela está carregada. Ó povo de Sião, olha como Deus está te chamando. Sião era assim, o coração de Deus, a menina dos olhos de Deus. Olha o que Deus está falando para você. Ó povo de Sião, alegre-se, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los, oh meu Deus. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Irmão, não tem a ver com você. Ele vai fazer e tem gente que já está nisso. Eu vim te convidar para entrar, porque eu estou nisso. Eu vim te convidar para entrar junto nesse profético. Que profético? De andar no que a mente de Deus está falando. De andar no que a mente de Deus está pensando. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que não foi você que desfrutou, mas o gafanhoto desfrutou no seu lugar. O gafanhoto peregrino. Irmão, você pode pegar tudo que foi destruído aí, tudo que destruiu na sua vida, todo tipo de gafanhoto. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. Sabe o que é isso? Eu não tenho tempo para pregar aqui, mas você pode fazer um estudo. Isso aqui são tipos de gafanhotos. Eu fui estudar. Existe um tipo de gafanhoto que ele chega e corta só a folha da árvore. Existe outro tipo de gafanhoto que ele chega e corta não só a folha, mas a folha e o galho. Existe um outro tipo de gafanhoto que ele arranca até a casca da árvore. E existe um tipo de gafanhoto que destrói a árvore inteira. Sabe o que é isso? Níveis de falência, níveis de abismo em abismo. Mas Deus não te chamou para andar de abismo em abismo. É de glória em glória. É de glória em glória. Ah, eu já tenho uma casa, Deus quer me dar outra. É de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Desde que a glória seja para Ele. É de glória em glória. Ele prometeu boa terra e posses para os seus. Foi Ele que fez a terra. Então Ele vai te compensar pelos anos que os gafanhotos destruíram. Seja a doença, seja o dinheiro só em remédio, seja o dinheiro só para pagar dívida, seja o problema em casa, qualquer tipo. Eu vou te restituir. O meu grande exército que foi enviado contra, agora Ele vai restituir. Pega isso aqui. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. É só o básico? O que é que satisfaz você? Eu não sei, mas meu filho é o único da casa que não come nenhum tipo de carne. Ele já até tentou, mas ele não gosta. Ele não gosta. Ele não come carne. Aí resolveu gostar de peixe cru. Se você acha que picanha é cara, é porque você não viu comida japonesa. Deus está falando assim, você vai comer até ficar satisfeito. Ele não está perguntando o preço da comida que te satisfaz. Ele não tem problema com isso. Por quê? Porque Ele te fez para comer. Se fosse para você não comer, Ele tinha feito só o espírito. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. Mas sabe onde está o segredo? E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Sabe por que Ele vai fazer isso tudo? Porque o nome dEle vai ser glorificado e exaltado, porque só Ele faz maravilhas. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ele não falou nunca mais tereis aflições no mundo. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Humilhação não. Nunca mais sereis humilhados. Então vocês saberão. Fica de pé. Você ainda está aberto aí em Joel?
Eu quero que você olhe. Se você não abriu, você precisa olhar e marcar isso aqui para você ver que é bíblico tudo que eu disse, que os profetas estão dizendo. Então vocês saberão, estou em Joel 2:27. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês. É com miséria que você vai saber que Deus está no meio? Ou é com as maravilhas? Eu sou o Senhor. Não é um bezerro de ouro. Não é o seu dinheiro. Quando você tiver com muito dinheiro, não faça como eles e pense assim: não, Moisés está demorando demais para descer. Essa promessa está demorando demais para acontecer. Vou resolver aqui eu mesmo com o meu dinheiro. Não, ele disse: agora não vai demorar muito. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Agora você tem que olhar para o versículo 28. E depois disso. Irmãos, eu falei isso tudo para te pregar isso aqui. E depois disso. E depois disso. Então, tem que acontecer isso tudo primeiro? Porque só depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O grande avivamento prometido para essa terra, que falava está demorando, Deus diz: não vai demorar. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes e para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu vim no nome do Senhor como profeta dele para lhe dizer: ele vai derramar o espírito dele, mas é só depois de um grande avivamento financeiro sobre a igreja. Porque a igreja vai ter que comprar casa para quem morava na rua. A igreja vai ter que sustentar aqueles que foram salvos. A igreja vai ter que pegar os estádios ou construir estádios. A igreja vai ter que ter dinheiro para colocar um som bom, um louvor. A igreja precisa de um avivamento financeiro, porque o governo não vai dar conta. Mas nós não pertencemos ao governo da terra. Tem alguém aqui que é embaixador de Cristo? Tem alguém aqui que é embaixador de Cristo? Vai, louvor, agora é a hora. Agora eu preciso de vocês. Agora eu preciso daquele som.